O Alto da Maga Josefa, Paola Siviero. Prólogo. Essa água dos meus olhos algum dia vai parar. O bom filho volta a casa, por isto eu vou voltar. Eu já vi ditado certo, pra aprender tem que apanhar. João do Vale, o bom filho a casa torna. Havia um fantasma no quarto de Toninho. O garoto não conseguia vê-lo, já que não havia nascido com dons mediúnicos, mas desde pequeno aprendera a identificar os sinais. Apesar do bafo cálido que soprava pela janela aberta, um arrepio percorreu sua espinha. Toninho esquadrinhou o cômodo com a certeza desconcertante de que alguém o observava. Havia um fantasma no quarto de Toninho. Ele sabia disso, assim como sabia que as estrelas brilhavam, pálidas, no céu sem nuvens, do lado de fora. Então fez o que qualquer criança de 7 anos como ele faria. Sentou-se no colchão fino de fibras, fez o sinal da cruz por força do hábito e atravessou o quarto até o armário na parede oposta. A luz estava cheia e banhava o ambiente. Dava para ver as ripas entre o barro nas paredes e os troncos compridos que sustentavam as telhas lá em cima. A sensação do chão de terra batida sob os pés descalços era reconfortante. Toninho estava em casa, ao contrário da alma penada que viera o assombrar. Abriu a porta do armário devagar para que ela não rangesse. De uma das prateleiras pegou um crucifixo, um saquinho de chita cheio de sal grosso e um vidrinho com água benta. A água passou na testa, em forma de cruz, para lhe dar forças. Ouvia a voz do pai repetidas vezes em sua mente. O sal jogou aos poucos, formando um círculo para garantir proteção. Por fim, segurou a cruz à sua frente com as 2 mãos. Alma, escudo e espada. Iniciou o Pai Nosso e o ar pareceu ficar espesso feito mingau frio. Era o espírito resistindo, querendo ficar. Seu pai havia explicado que o caminho para o além andava meio congestionado por causa das mortes advindas da guerra do mundo. Todas as noites, depois do jantar, a família se ajuntava ao redor do rádio para ouvir as notícias. Na véspera, o locutor anunciara que Paris havia sido libertada e manhã ficara bastante feliz, prevendo que o fim da guerra não devia estar tão longe assim. De países distantes, Toninho pouco entendia, mas a morte e os rituais de despacho eram parte de sua rotina, tanto quanto farinha em suas refeições. Diacho, segue logo a tal da luz, Toninho ordenou num sussurro, sem querer acordar os pais. O pai ou a mãe resolveriam o assunto em 1 minuto, pois eram os melhores caçadores de demônios de toda a Paraíba. Mas já haviam ensinado o filho a lidar com assombrações, a desfazer voodoos e a espalhar chupa-cabras, espantar chupa-cabras. Era a primeira oportunidade que Toninho tinha para provar que conseguiria seguir os passos deles e não a deixaria escapar. Apertou o crucifixo nas mãos, respirou fundo e retomou a reza. A assombração resistia e o garoto, de alguma forma, sabia que o desencarnado tinha algo a dizer. Com um misto de temor e empolgação, Toninho se decidiu e parou o ritual. Levantou o colchonete e puxou dali de baixo um segredo. Um tabuleiro ouija daqueles para conversar com os mortos que o garoto tinha adquirido, em troca de uma galinha preta, um fio de cabelo de viúva e uma pedra de sal de rocha de uma necromante amiga da família. O pai não achava certo lançar mão daqueles artifícios para conversar com seres do além. Costumava dizer que era invenção do Sete Pele. Talvez por isso mesmo tivesse sido tão irresistível comprá-lo. Toninho pegou o copo que estava na mesinha de cabeceira e verteu goela dentro o resto d'água. Quando estava vazio, pousou de cabeça para baixo sobre o tabuleiro. Que é que tu quer, encosto? O garoto perguntou, com ambas as mãos sobre o copo. Desembucha que eu tô com pressa. O objeto começou a ser arrastado e ele não conseguiu conter um engasgo de surpresa. Era a primeira vez que utilizava tal artefato mágico. Acompanhou com os olhos enquanto o copo se movia em direção a cada letra do tabuleiro. Repetia mentalmente as sílabas conforme eram formadas.
Dona Branca com a faca na sala de estar. Toninho suspeitou que se tratava da pista de um crime. E como se o morto assassinado desse seu último suspiro revelador, o copo formou mais uma palavra. Juazeirinho. O vilarejo ficava a meio dia de viagem. Decidiu que iria até lá na mula encantada no dia seguinte, pela estrada de terra que o seu Getúlio tinha mandado abrir na região. Pode deixar que eu resolva esse engodo, meu morto. Então escondeu o tabuleiro de novo embaixo do colchão e retomou o ritual de mandar a alma penada para o além. Pai nosso que estás no céu. O fantasma retirou-se rudemente antes mesmo do amém. Toninho sorriu para si mesmo, sentindo-se meio metido a besta. Havia conseguido despachar o desencarnado e ainda por cima tinha nas mãos a informação para desvendar um crime. Estava se saindo um caçador melhor que encomenda. Por um breve momento perguntou-se para onde o espírito teria ido e se ele estava bem. Enfiou os outros materiais de trabalho de volta no armário e se virou para voltar a dormir. Então viu, projetada no solo, a sombra de uma criatura maligna iluminada pelo luar. Ah, é? O grito quebrou o silêncio da noite e fez berrar as cabras lá fora. Crê em Deus, pai! Seu pai chegou em segundos, correndo com os cabelos escuros desgrenhados, vestido apenas de calções e com a peixeira em punho desembainhada. A pele morena estava pálida do susto, mas ainda assim ele parecia pronto para o combate. Mas Francisco estacou feito uma mula assim que avistou o ser apontado pelo filho. Só uma pessoa poderia ajudá-los. Maria! Acorde aqui, Maria. A mãe surgiu sem demora. Um desavisado qualquer talvez achasse sua figura pouco ameaçadora. Uma mulher negra de camisola comprida, corpulenta, o rosto franzido numa brabeza própria chefe de família, cachos escondidos sob a touca e uma adaga em cada mão. Mas Toninho sabia que Maria era capaz de colocar qualquer criatura para correr, sobrenatural ou não. Cadê? Ela indagou, vasculhando o quarto à procura do inimigo. Demônio? Monstro de mangue? Gigante da chapada? Pior, muito pior, o marido respondeu, apontando para a janela. Um barbeiro. A mulher fitou os dois e, sem soltar as adagas, apoiou o punho na cintura e balançou a cabeça. Todo esse escarcéu por causa da porcaria de um barbeiro. Cambada de homem frouxo. Maria arrancou o chinelo, dirigiu-se meio manca até a janela e acabou com o infelizinho numa tacada só. Pá! Toninho e Francisco finalmente soltaram ar. A mulher caminhou até eles e apontou a chinela em suas fuças. Por terem me acordado por causa disso, ela disse enfática, virando a sola para mostrar o cadáver esmagado do inseto. Da próxima vez que uma mandinga der bode, vocês dois vão mandar os demônios de volta pro quinto dos infernos sozinhos. Mas Maria, tu é a melhor de exorcizar demônios. Sim, sem mais Maria, ela respondeu. Pai e filho calaram-se, amuados. Um sopro morno veio da janela e os três, em sincronia, se contorceram em um arrepio. Passou um espírito aqui, Francisco concluiu. Toninho não conseguiu conter o sorriso. Passou, pai, mas já mandei ele pro além. Maria pousou a mão no coração e deixou o queixo cair. Os olhos de Francisco ficaram rasos de lágrimas. Oxe, meu filho tá virando caçador, a mãe exclamou, arrochando o menino nos braços. Tô vendo que não foi só a cara que tu puxou da tua mãe, Francisco disse, a voz embargada, dando-lhe tapinhas no ombro. Tua primeira missão, Toninho, e nem precisou de ajuda. O sorriso do menino se alargou e seu peito se inflou. Depois lembrou-se do que cruzara sua mente logo após o ritual. Estava aqui pensando, ele começou. Para onde será que ele foi depois do despacho? Os pais arquearam as sobrancelhas. Depende da vida que o cabra levou, meu filho. Maria respondeu. Será que quando chega a hora a gente sabe? Toninho perguntou com a pulga atrás da orelha. Como é que eu sei se eu vou pro céu no final? Pois é claro que tu vai pro céu, que pergunta besta. Chico, ele não é mais criança, Maria disse, pousando a mão sobre o ombro do marido. Depois virou-se para o filho. Toninho, tu vai saber. Todo mundo tem um bichinho na cabeça chamado consciência, que avisa se estamos fazendo o que é certo. Ouve o teu bichinho e vai ficar tudo bem. Vou ouvir, manhã, ele prometeu. Vou ouvir sempre. Maria sorriu. Francisco virou a peixeira na mão e estendeu o cabo de madeira ao filho.
Tome, meu filho. Se tu não é mais criança, precisa de uma boa arma. A boca de Toninho se abriu. Ele esticou o braço devagar e, quando seus dedos tocaram a arma, anjos cantaram e trovões rebombaram. Ou pelo menos era assim que Toninho gostaria de se lembrar no momento. Tu tem que cuidar muito bem dela, o pai explicou. Manter afiada, polida, abençoada, envenenada e enfeitiçada. Nunca se sabe qual criatura vai aparecer no dia seguinte. Ela é linda e pesada, o garoto disse ao balançar a peixeira de um lado para o outro. Francisco concordou com a cabeça e depois deu um suspiro sofrido. Ah, meu filho, o peso da peixeira na mão nem se compara ao que um caçador carrega nos ombros. É o peso das mortes, da vida, do equilíbrio do mundo. Os três se entreolharam. Toninho pensou no irmão, que deixara a casa meses antes para começar a sua jornada. Em breve tu vai entender. O garoto fitou a imensidão lá fora. O terreiro árido, o poço d'água lá no meio, o pé de imburana com seus braços nus e a cerca de estacas. Mesmo sem enxergá-la, sabia que, além da propriedade, serpenteava a estrada. O galo cantou, o sol não tardava a nascer. E junto com ele, raiava em Toninho a vontade por grandes caçadas.